Graças a Deus, irmãos. Hoje eu quero trazer um tema para você que tem sido muito recorrente nos nossos dias, sobre maldição hereditária. Isso já é um assunto que eu já abarco nos nossos livros, está na nossa literatura, no livro Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo, aqui falando do corpo de Cristo. Já falamos isso nos seminários, já falei isso em vídeos também, em estudos no site, mas isso aí está fragmentado. Então hoje eu decidi compilar esse estudo para que não haja mais dúvida a respeito de maldição hereditária, para que você seja de fato liberto desses sofismas, desses dogmas que muitas vezes têm aprisionado você. Talvez você tenha perguntado, em algum momento alguém falou para mim: puxa Daniel, eu fiz um curso com fulano, e fulano fala sobre maldição hereditária, e ele me dá até um protocolo de libertação, desligamento de almas, eu tenho que confessar o pecado dos meus antepassados, eu tenho uma série de rituais que eu tenho que fazer, eu não posso cruzar os braços na ministração, tenho que confessar os pecados dos meus antepassados, não posso cruzar as pernas, tenho que olhar nos olhos do intercessor, fazer o desligamento de alma, enfim, tem todo um protocolo, todo um ritual, uma liturgia em função disso. E eu fiz um curso com fulano que diz que assim deve ser feito. Aí eu assisti uma palestra com Ciclano, e Ciclano realmente repete aquilo: olha, tem que ser feito assim. Aí outro dia eu vi um outro congresso, uma palestra, e mais uma vez essa vertente foi me apresentada. Então logo é verdade, né? Lembrar uma coisa, Freud descobriu algo que ele chamou de princípio da semiótica do cérebro, em que uma mentira contada várias vezes, ela ganha status de verdade, né? Então nem sempre aquilo que estão dizendo que corresponde à verdade. É importante, o primeiro ponto da sua reflexão tem que ser essa: será que o que estão falando para mim é verdadeiro? Então se apenas todos estão falando, não quer dizer que seja verdade. Na época de Jesus, por exemplo, diziam que Jesus tinha parte com Belzebu. O povo tinha dúvidas a respeito da idoneidade de Jesus. Achava que ele era um impostor, que ele enganava o povo. Dá uma lidinha lá em João capítulo 7. O povo tinha dúvidas, né? Tinha dúvidas a respeito de Jesus. E o próprio povo gritou: crucifica, mata Jesus. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Isso que estão dizendo nem sempre reflete a verdade. Na época de Jesus, tinha o templo, né? O templo estava lá e tinha comércio no templo. Estavam contaminando o templo, havia uma prostituição da palavra de Deus no templo. E Jesus, indignado com aquilo, porque ele é a verdade, então a verdade fica indignada com a mentira, né? Chega lá, ele é luz, e ele fica indignado com as trevas, com o manto de trevas que cobria o templo. A casa do meu pai era para ser uma casa de oração, uma casa de adoração. E olha só o que virou: um covil de ladrões. E é interessante que os fariseus, eles não mostraram em momento algum das escrituras sagradas, você vê o fariseu incomodado com aquele comércio no templo. Então ele, de certa maneira, ele dava uma anuência, ele dava uma aquiescência, ele permitia aquilo ali. Era um comércio tolerado e muitas vezes aprovado pela liderança eclesiástica naquela época. E Jesus se mostra indignado com aquilo e vira a mesa dos cambistas, né? Virou a mesa dos cambistas. Agora para pensar, né? Então se o templo tinha comércio e os líderes permitiam o comércio, logo a leitura do povo na época de Jesus era: puxa, Deus não se incomoda com isso. Isso é de Deus, isso é de Deus. E Jesus vai e entrou na contramão. Então muitas vezes você vai observar os profetas da palavra de Deus. Pega João Batista. João Batista era um cara que entrou na contramão do sistema. Numa época que se vestiam com túnicas, ele se veste com pelo de camelo, né? Come gafanhoto com mel, cinto de couro e prega no deserto. Por que não está no templo? Ele é filho de sacerdote, ele tinha que estar pregando no templo. Então muitas vezes observaram os profetas andando na contramão do sistema, falando muitas vezes aquilo que o povo não quer ouvir, né? Porque o falso profeta, ele fala o que o povo quer ouvir. O verdadeiro profeta é aquele cara que estraga a festa, é aquele cara que vira a mesa dos cambistas. Então nem sempre aquilo que estão falando para você reporta a realidade. Mas por que está todo mundo falando? Gente, eu tenho que ser muito sincero aqui diante de Deus, acima de tudo. Existe uma máfia gospel. Existe um sistema contaminado e aculturado com a mentira, entrou doutrina de demônio, entrou doutrina humana, e esse sistema contaminado está contaminando mais pessoas, promove uma verdadeira pandemia em nosso meio, né? Então o coração altivo, né? O coração orgulhoso, soberbo, a boca fala, o coração está cheio, não é isso? Então ele vai transmitir uma mensagem contaminada e o povo perece pela ausência do conhecimento da verdade, que acabou se alimentando
desfrutando de uma mentira, ou de uma meia-verdade, ou de uma verdade contaminada, né? Então nós temos que ter discernimento. Esse discernimento ele é fruto de conhecimento. Então vamos conhecer mais sobre maldição hereditária, né? Por que se falam tanto em maldição, Daniel? Porque maldição dá dinheiro. Maldição dá dinheiro, meu irmão. Vamos ser sinceros, maldição, ele causa uma dor, né? Uma dor muitas vezes impelida pelo medo. A gente tem medo da maldição. Ninguém quer ser amaldiçoado, né? Tem medo da maldição. Então é um tipo de dor, né? E quando você tem uma dor, você perguntar para alguém qual é a pior das dores, é aquela que você está sentindo, essa é a pior das dores, é aquela que você sente na pele, essa é a dor mais latente. Existe uma terapia alternativa feita com larvas, né? Popular Berne. Então pessoas que têm diabetes, tem a doença diabetes, veja bem, não é a doença do diabo, uma doença de causa natural. Tem doença de causa natural e doença de causa espiritual. Diabetes de causa natural. Não é o diabo e as suas diabetes, Satanás não está batizando a doença, né, contaminando, mas uma doença de causa natural. Quem tem diabetes tem dificuldade de cicatrização. Então a teoria diz que você coloca essas larvas na ferida, tem dificuldade de cicatrizar, as larvas vão comer o tecido saudável, vai comer o tecido morto, vai restar tecido saudável. Isso vai favorecer o processo de cicatrização. É só uma teoria, mas olha, filas de pessoas para serem apresentadas a esse teste, porque está com dor, quer se livrar da dor, né? Qual é a base da maldição hereditária? Onde está o esteio da maldição hereditária? Muitas pessoas, quem defende a doutrina da maldição hereditária, ela está alicerçada em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Mas eu quero lembrar que ela não terminou aqui. Olha o que diz aqui, né? Não te curvarás, nem a ela servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então Deus está dizendo que Ele visita a iniquidade. Iniquidade é o pecado consumado nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas olha só, eu continuo o texto, Deus continua fazendo a sua narrativa, não terminou a sua conclusão, a sua hora de raciocínio não acabou, ela continua e dá sequência. Mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de bênção, não é um Deus de maldição. Porque Deus ele quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar por essa base, que é o texto base que uso da doutrina da maldição hereditária, né, no máximo 4, 3 a 4. Vamos colocar 4 como patamar máximo. Eu sei que quando eu pergunto nos seminários, quem já ouviu falar da maldição? Todo mundo, 100% das pessoas ouviram falar de maldição hereditária. Mas quando você fala, quem ouviu falar da bênção hereditária? Ninguém ouviu falar da bênção. Por que não ouviram falar da bênção? Porque a bênção não dá dinheiro. O que dá grana é maldição, que maldição dá medo. Aí você tem que pagar uma taxa de proteção, você tem que pagar algo ali para te proteger, e só o sistema contaminado é legitimado para dar essa proteção para você. Então vende uma imagem que você corre atrás do vento e você nunca se liberta. Ah, eu fiz a libertação, olha só, e agora? Ah, confesso o pecado, confessei, ainda estou na maldição? Está na maldição. O que eu faço agora? Agora você dá o dízimo, agora você dá o trízimo, agora você entra na campanha. Ah, mas eu já fiz, não deu certo. Ah, então você tem pecado de novo. Então confessa e cancela e anula. Eu já fiz, então dá mais dinheiro. E vira um ciclo vicioso e dá muito dinheiro para o sistema. Então o que acontece? Né? Faço misericórdia até 1000 gerações. Então Deus é um Deus de bênção. Deus ele quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar no máximo 4. Já parou para fazer essa conta? 1000 por 4? 1000 por 4, transformando isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Então a vontade de Deus de te amaldiçoar pela equação estabelecida nesse texto de Êxodo, capítulos 20, versos 5 e 6, significa que a vontade de Deus de te abençoar é 99,6% e de amaldiçoar apenas 0,4%. 0,4% não é nem 0,5%, você reteve isso, né? Reteve 0,4%. Existe uma diferença entre a hereditariedade e a penalidade, né? Então existe uma diferença. Então existe, claro, uma maldição, tipo, entre aspas aqui, genética, né? Então seu pai é tabagista, você já herdou 40% de patrimônio genético, de probabilidade de ser um tabagista. Aquilo influencia na sua hereditariedade, né? Mas não quer dizer que você vai ser, porque Deus ele pode te libertar. Eu conheço muitas pessoas, filhos de pais tabagistas, de pais alcoólatras, de pais que tinham uma vida pervertida de prostituição, e são pessoas íntegras, são pessoas ilibadas, corretas, que quebraram a cadeia da maldição. Deus é um Deus de bênção, né?
É um outro texto que fala aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos. Olha o que está escrito. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, aquilo que você planta, você colhe. As suas escolhas determinam a sua colheita. É o que o texto está falando em Deuteronômio 24:16. Então, a própria palavra está dizendo que você é responsável pelas suas escolhas. O caminho está diante de você e você tem que fazer a escolha certa. Um outro texto vai estar em 2 Reis 14:6, diz assim: porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, o qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, nem os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Ou seja, cada um é responsável pelos seus passos, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. É a sua decisão, né? Está claro aqui, a Bíblia está falando. 2 Crônicas 25:4. 2 Crônicas 25:4. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. De novo, Deus ele faz questão de falar isso insistentemente. Você é responsável pelas suas escolhas. Bênção e maldição depende de onde está o seu coração. A Bíblia está dizendo isso e Deus ele faz questão de se repetir para que a sua mensagem seja fortalecida e reiterada e sedimentada na sua vida, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo, para que você não caia nas malhas do engano, para que você não entre na trilha da maldição, né? Jeremias 31:29. Jeremias 31:29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que quer dizer isso? Seu pai não escova o dente e você tem cárie. Mais uma vez a palavra está dizendo: você não vai colher pecado que o seu pai fez. A escolha dele vai determinar uma consequência e as suas escolhas determinam a sua consequência também. Ezequiel 18:2. Quem pensais vós, os que usais a parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? De novo, Deus está se repetindo, Ele está fortalecendo, está sedimentando a mensagem na sua mente, Ele quer insistir nessa mensagem, né? Jeremias 31:10. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes e os dentes se embotarão. Ou seja, você é responsável, né? Se você comer uvas verdes, se você fizer as escolhas erradas, se você cometer o pecado, você vai se embotar, ou seja, você vai colher uma consequência do pecado. Se não escovar o dente, você vai ter cárie. É isso que está dizendo, né? Provérbios 26:2. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não encontra pouso. Para a maldição te alcançar, você tem que ter um hospedeiro. Você tem que ter o esteio. O esteio é o pecado. Se você não tem pecado, não vai ter a maldição. Outro texto. Ezequiel 18, esse é muito importante você guardar e leia com mais atenção na sua Bíblia. Ezequiel 18, de 18 a 25. Olha o que está dizendo aqui. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que morrerá pela sua iniquidade. Então aqui é uma sentença e uma condenação para aquele que cometeu o erro, para aquele que fez a coisa errada aos olhos de Deus. Morrerá pela sua iniquidade, pelo seu pecado. Mas dizeis: não levará o filho à iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. Vê só? A diferença de vida e morte, de bênção e maldição. Então você praticou o mandamento de Deus, você não repetiu o erro dos seus pais, você vai colher bênção, não colhe maldição. É a Bíblia que está dizendo, né? A alma que pecar, essa morrerá. Olha a sentença. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Simples assim, poderoso assim. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da palavra de Deus. Ela é simples, ela é pura e ela é poderosa. Quero que você absorva isso, que você se permita receber água viva, uma água limpa e sem contaminação. Muitas vezes derramam nos altares contaminados, do sistema contaminado. É claro que há um remanescente fiel e graças a Deus por isso, mas há um grupo aí, né, que está lançando doutrina do demônio, que está te dando água em abundância, mas é água salgada. Você tem a ilusão
maldição de saciar a sede. Olha quanta água, quanto ritual, quanta liturgia, quanta mentira, quanto engano só te faz depender do sistema. Você está sempre com sede, você bebe, 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 mas não muda, você não tem frutos. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Olha para a sua vida. Se permita ver no espelho de Deus. Esses dias eu conversei com uma pessoa, essa pessoa falou para mim: Daniel, eu estou aqui há 6 anos em tal ministério, faço tudo o que dizem para eu fazer, eu entro na campanha, eu oferto, eu dizimo, eu quebrei a maldição, eu confessei o pecado do antepassado, eu fiz o desligamento de alma, eu fiz todos os seminários de congresso, de cura, de libertação, mas eu não dou fruto, a minha vida é uma árvore seca. Alguma coisa está errada. Você bebeu muita água salgada, né? Muita água salgada. Olha o que diz aqui, Tiago 5,16. Tiago 5,16. No Novo Testamento. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, para que você seja liberto, para que você seja curado. A oração. Então veja o que ele colocou aí: confessai as vossas culpas. É a sua culpa, é o seu erro. Não está dizendo confessa o erro do pai, do avô, do tataravô, do vizinho. É o seu erro, é a sua culpa diante de Deus. Então aquele confessa seus pecados e os deixa e alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Então confessa o seu pecado, né? Não é o pecado do pai e da mãe. Você não vai ver nada na Bíblia dizendo para você confessar o pecado do pai, do tio, do avô, da avó. Está dizendo para você não repetir o erro deles. Isso sim está claro na Bíblia. Então confessai as suas culpas. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Então é importante dividir as cargas, é importante a gente pôr para fora, confessar para Deus, confessar às vezes para um amigo, não no sentido confessionário de padre, tá? Mas abrir aquela coisa que precisa ser vomitada, que você precisa pôr para fora, você tem que desabafar com alguém, mas alguém de confiança, alguém que não vai te apontar o dedo, alguém que vai estar ali para te estender a mão, né? Para somar com você e não para dividir. Olha aqui que Davi fala, Salmo 32:5. Salmo 32:5, Davi falando: confessei-te o meu pecado. Olha que Davi fala: confessei o meu pecado. Ele não confessou o pecado do pai, da mãe, da tia, do avô, da avó, do tataravó, né? Não foi isso que ele fez. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. A minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então Deus perdoou a maldade do pecado dele, porque ele confessou o pecado dele, a transgressão dele, o erro dele, né? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus levou toda a maldição no madeiro. A palavra de Deus diz: se Cristo verdadeiramente vos libertar, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres, né? Então, se Jesus te libertar, você está livre. A Bíblia diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. É essa liberdade que Jesus dá através da cruz do madeiro. Ele levou a maldição, né? Não ficou maldição para nós, que ele levou, ele pagou o pecado por nós, né? Por nossas vidas. Mas como é que foi? Mas eu preciso de libertação. Às vezes a gente precisa de libertação no sentido de confessar o pecado. Esse escopo de Tiago aqui, né? De confessar o pecado, de desabafar, de dividir o fardo. Peso dividido fica mais leve. Então, nesse sentido, sim, né? Então Deus ele pode operar ali, usar uma pessoa, um vaso de honra para estar ao seu lado, um carvalho de justiça, alguém que vai somar com você, que vai te ouvir, que vai orar por você, que vai te estender a mão, que vai te ajudar a resistir às tentações. Afinal de contas, a Bíblia não diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Levanta estendendo a mão, não levanta apontando o dedo, pisando, né? Estendendo a mão, levanta o seu companheiro. Mas a Bíblia também diz: ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então você precisa de parceiros de trincheira, precisa de pessoas ao seu lado. Você não vai encontrar ninguém sozinho na Bíblia. Você vê Elias, Eliseu, Paulo e Barnabé, Ruth, Noemi, Moisés e Josué. Ninguém está sozinho, porque o soldado sozinho não vence batalha. E você precisa desses parceiros de trincheira, né? Mas então Deus pode usar isso nesse modelo de libertação, se você pode desabafar, de colocar para fora, né? Então como é que foi a libertação de Moisés? Né? A gente não vê ali, Moisés ele foi aculturado no Egito, ele não teve
teve que fazer o desligamento, o cancelamento de todas as práticas que ele viu no Egito, que ele conviveu, não precisou disso. Deus simplesmente libertou Moisés e acabou. Como é que foi a libertação de Paulo? Paulo perseguiu os cristãos, Paulo matava os cristãos. Como é que foi a libertação de Paulo? Deus foi lá, libertou e acabou, né? E ponto final. Então como é que foi a libertação de José? Quanta coisa José deve ter passado na prisão, quanto medo, quanta angústia, quanta saudade do seu pai, com a sua injustiça. Claro, Deus libertou e libertou. Então existem libertações que são instantâneas, né? E outras podem levar mais tempo, é como um tratamento. Tem tratamento de gripe? Você vai e faz um tratamento, ele é sintomático, na verdade, né? Que é um ciclo viral. Você fez tratamento, você tratou uma semana, você está bem. Há tratamentos que são mais prolongados. Você tem uma pneumonia? Poxa, é mais prolongado. Você está com uma rinite? É um tratamento mais dilatado. Você tem agora uma sinusite? É um outro tratamento. Então existem determinados processos de libertação que podem ser mais longos, né? Mas Deus ele vai te libertar, confie nele. Ah, Daniel, mas você passou por libertação. Isso que eu li lá no seu livro, Guerreiros da Luz, sim, eu passei. Eu vim em um cenário muito ritualístico, né? Tinha muito ritual no satanismo. Então se alguém falasse para mim, Daniel, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu ia achar estranho. Falei, como assim? Só isso? Cadê o ritual? Eu precisava de um ritual. Era o meu esteio, era o estribo, era a base que fundamentava a minha crença, né? Então para quem veio de seitas, quem veio da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do Rosa Cruz, sei lá, da maçonaria, em algum cenário cheio de rituais, e de repente vai entender melhor esse modelo ritual. Eu não estou invalidando esses rituais que são estabelecidos nas igrejas, né? Mas eu estou dizendo que Deus ele pode usar na sua multiforme graça, mas isso é exceção, isso é rema. Você não pode fazer da rema virar regra. Você não pode pegar de uma experiência pessoal e fazer disso uma doutrina. Funcionou, então agora eu vou fazer sempre esse modelo porque sempre vai funcionar. É errado, né? Nós estaremos correndo um erro bastante sério nesse sentido. Então a regra é o que a Bíblia estabelece. E o que a Bíblia estabelece como regra? Vamos ver uma libertação bíblica aqui? João capítulo 8. João capítulo 8, Jesus ele vai ser levado, uma mulher adúltera chega perto de Jesus. Essa mulher ali, os fariseus trazem ela, olha Jesus, ela foi pega em adultério, né? Em flagrante. As leis mosaicas dizem que as tais devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Para tentar colocar Jesus numa situação embaraçosa. Jesus começa a escrever na terra. E eles insistem com a pergunta. Então Jesus pega e diz para eles que aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. João capítulo 8. Atire a primeira pedra. E volta a escrever. O que Jesus escreveu? O pecado dos caras. Lá, ladrão, sem vergonha, safado, né? Hipócrita, raça de víbora. Aquilo começou a mexer com o coração daqueles homens, e eles constrangidos, um a um, foi se afastando, a começar pelos mais velhos. No final, vai ficar só Jesus e a mulher. O que Jesus disse para a mulher? Agora vamos começar o desligamento de alma. Qual foi o primeiro que você saiu? Vamos começar agora o cancelamento da maldição. Repete comigo a sua oração. Jesus não faz isso. Aonde estão os teus acusadores? Aquela mulher diz, não tem nenhum. Foram todos embora. Então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A libertação é assim. Pura assim, simples assim, poderosa assim. Essa é a libertação bíblica, né? Nós vamos ver um exemplo prático aqui na Bíblia, né? Um outro exemplo, Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Ou seja, não vale encantamento, não vale toda a prática oculta que você fez. Deus ele te cobre com sangue, ele te protege, você é uma nova vida, você é restaurado, você é nova pessoa, né? Nova pessoa. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Olha o que a palavra diz aqui também. Mais um texto bíblico para ancorar e fundamentar esse conceito que é contrário à maldição, tá? Quero deixar muito claro que a Bíblia não está falando de maldição hereditária. Está dizendo de consequência, de pecado hereditário. O seu pai mente, aí você mente também, né? Porque o pai é o modelo, o pai é uma referência. Então nós temos a tendência de repetir o erro dos nossos pais. Foi mais ou menos isso que aconteceu com José, né? Josué. Moisés ele delega para Josué, que vai levar aquela geração à conquista de uma terra prometida, a conquista de uma promessa. A geração anterior a de Moisés pereceu no deserto, porque murmuraram, né? Pereceu no deserto. Nesse deserto cairão vossos cadáveres, porque murmuraram contra mim. Moisés exorta, e aquela geração morre no deserto, perece no deserto. Embora tivessem visto milagres, viram a coluna de fogo, viram o maná, o mar abrindo, as pragas do Egito, embora fossem testemunhas oculares de um poder imensurável de Deus, aquelas vidas pereceram no deserto, não herdaram a promessa porque
murmuraram, faltou fé, né? Faltou fé, murmuraram e acreditaram que eles eram muito pequenos. Os inimigos são muito grandes, são gigantes, eu sou pequenininho, eu sou só um gafanhoto, né? Então inverteu a polaridade, a sagacidade de Satanás inverteu a polaridade. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Eles acreditaram que maior que estava no mundo e menor é que estava com eles. Pereceram no deserto. Geração Josué é a geração seguinte, não é isso? Geração Josué é a geração seguinte. Então ele está debaixo da linha da maldição, né? Visita a iniquidade dos pais da terceira e quarta geração. Josué é a bola da vez. Mas Josué, nós sabemos, transformou a maldição em bênção. Como que ele fez isso? Primeiro Josué começa a buscar santidade, né? Santidade, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós, né? Então Josué 3,5 faz parte da santificação, a mortificação da carne. Josué 5,3, ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Ele está se preparando, está se alinhando com Deus para conquistar. Está tudo funcionando. O príncipe do exército do Senhor, Josué capítulo 5, aparece diante de Josué. E ele vem com uma espada desembainhada. Se o príncipe do exército está com a espada desembainhada, o exército, por inferência, está junto dele. Então o mundo espiritual já se mobiliza a favor de Josué. Ele vai fazer a conquista de Jericó, mas o mundo espiritual já tinha afugentado os espíritos territoriais que estavam naquela cidade. E Josué tem uma tremenda vitória em Jericó. Mas o que ele diz para o povo? Josué 6,10. Não digam nada, não fala palavra alguma de sua boca até a hora que eu diga fale. Aí vocês gritam e Deus vai trazer vitória. Se Josué não tivesse dado essa ordem, olha só, ele se santificou, ele conheceu o adversário, né? Ele mandou os espias, buscou santificação, ele mortifica a carne, ele vai se alinhar com os princípios da palavra de Deus, ele tem um contato com o sobrenatural, ele ganha patente espiritual, o mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué, ele está diante de uma batalha espiritual, porque o mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Tudo está dando certo, só que ele sabe, os filhos podem cometer o mesmo erro que os pais. Os pais eram murmuradores. Nesse deserto cairão vossos cadáveres que murmuraram contra mim. Moisés lança a sentença e a condenação. Vão cair, morreram no deserto porque murmuraram, né? Então os filhos têm a tendência de ser murmuradores, que vão repetir o pecado dos pais. Josué sai na frente e quebra as pernas do diabo. Olha, não falem nada, nenhuma palavra sai de sua boca até o dia que vos gritar, então gritareis. Aí eles dão um grito e uma tremenda vitória acontece. Se Josué não desse essa ordem, uma volta, duas voltas, na terceira volta ia começar a murmuração. Se Josué não desse a ordem, irmão, você já viu conquista de cidade desse jeito? Está nascendo bolha no meu pé, minha unha encravada está doendo, eu estou com a minha joanete aqui. Já ia começar a reclamar, Josué é satanista, né? Mas Josué dá ordem, não falem nada. E trouxe vitória, e deu uma tremenda vitória. Aí o que vai acontecer? Vai seguindo a história. Josué agora capítulo 7, né? Josué está na cidade de Ai, é a segunda cidade a ser conquistada. E quando acontece ali, ocorre uma coisa interessante. Pelo pecado de um homem, de Acã, lembrando, Acã não era satanista, não era adorador do diabo, né? Não fazia pacto com o capeta, né? Acã estava na linha de frente, acreditava no mesmo Deus que eu acredito que você acredita, mas entrou ganância, Satanás precisa de matéria-prima para agir, ele precisa de um hospedeiro para agir, então você pode ser usado pelo diabo, não precisa ser satanista para ser usado pelo diabo, você pode ser usado por ele se oferecer matéria-prima do seu coração, porque onde está seu coração, ali está seu tesouro. Acã então comete algo ilegal diante de Deus, ele faz aquilo que Deus mandou não fazer. Pelo pecado de Acã, só de Acã, ele roubou a bênção da vitória, uma vitória garantida, né? Roubou a bênção da vitória, destruiu a esperança do povo, a palavra diz que o coração do povo como água, né? E perderam a bênção da vitória. Ele roubou, matou 36 homens, roubou a bênção da vitória e destruiu a esperança do povo. Roubou, matou e destruiu apenas pela legalidade de um homem. Então às vezes você vai num congresso de libertação e não sou liberto. Você vai num congresso de batalha e não sai vitorioso. Foi num congresso de cura e não foi curado. Por quê? Porque lá nos bastidores, onde você não vê, tem mentira, tem roubo, tem inveja, tem ganância, né? E Josué não sabe o que está acontecendo, ele se ajoelha e diz, Senhor, o que está acontecendo? Antes eu tivesse morrido antes, agora a gente atravessou o Jordão e vamos perecer aqui. Deus fala para ele, tira o anátema. Josué, tem mentira no meio do teu povo, tem pecado no meio do teu povo. Enquanto tiver mentira, enquanto tiver pecado, você não vai poder suster-se diante do seu adversário. Então a condição para a resistência é a sujeição a Deus. A condição para a vitória é a obediência aos preceitos da palavra de Deus. Então aí que acontece, né, nós vemos que Josué não sabia, né, mas havia um pecado ali, Deus revela. Então onde tem pecado, Deus não opera. Deus não opera onde tem trevas, Deus opera no ambiente sujo, contaminado. E muitas vezes, nos bastidores onde você não enxerga, tem roubo, tem mentira, tem vaidade. E muitas vezes isso furta
parte da bênção que Deus vai te derramar, né? Então fica atento a essa questão, né? Aí Deuteronômio, capítulo 30, que na verdade Josué ele aplicou o que foi falado anteriormente em Ezequiel 18, né? Os pais não herdarão a iniquidade dos filhos, nem os filhos herdarão a iniquidade dos pais. Cada um morre pela sua, vai colher a consequência do seu ato. Deuteronômio 30, de 15 a 20, vai dizer a mesma coisa. Vê que hoje tenho te posto diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Tá vendo? Está diante de ti, diante de mim, a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno que hoje, se amares ao Senhor teu Deus, de andares nos seus caminhos e guardares os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multiplicas, o Senhor teu Deus te abençoe para a terra, para estar entrando, para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos a inclinares a outros deuses e os servires, então declaro hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra pelos quais estão passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra vós, que tenho proposto a vida e a morte. Olha a escolha é sua, vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e se achegando a Ele. Então a escolha é sua. De novo, Deuteronômio aqui 30, de 15 a 20, está dizendo, está diante de ti, está diante de mim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. A bênção e a maldição está onde está o seu coração, né? Está onde está o seu coração. Quer ver um exemplo? Se você aceitar a maldição hereditária, consequentemente, você também precisa acatar, vai precisar acolher a bênção hereditária, não é isso? Uma vez que Deus abençoa 1000 vezes e vai te amaldiçoar no máximo 4, aquela equação que nós já fizemos anteriormente. Então, da vontade de Deus de abençoar é 99,6, 1000 por 4, e a vontade de Deus de amaldiçoar é até 4 no patamar máximo. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, um dos melhores reis de Israel, aquele que enfrentou o gigante Golias com uma integridade tremenda. Davi não olhou em momento algum o tamanho do gigante, porque ele conhecia o tamanho e a grandeza de Deus, sabia que Deus era maior do que tudo aquilo e afirmou, você vai cair, né? Então, o filho de Davi, pegar aqui Absalão como exemplo, Absalão é o terceiro filho de Davi, nasceu por volta do ano 1000 a.C. Absalão deveria ter dado a bênção hereditária, mas a escolha de Absalão não foi a escolha correta. Em vez de imitar o lado positivo de Davi, lembra aquela questão do pecado hereditário? Nós podemos herdar a bênção hereditária se você perpetuasse os valores da bênção. Uma vez que você corrompe esses valores da bênção e você acaba transformando a bênção em maldição, que foi o que aconteceu com Absalão, aí ele fez escolhas erradas, ele tentou usurpar o trono do seu pai Davi, ele comete um assassinato, Absalão morre com 3 flechas nas costas. Então ele não colheu a bênção, ele colheu ao contrário maldição, porque a escolha dele foi errada. Então a bênção e maldição está onde está o seu coração. Quer ver um outro exemplo? A profeta Samuel, um homem justo, um juiz, uma pessoa ilibada, íntegra, extremamente respeitada no seu tempo. Foi Samuel que ungiu Davi, rei inclusive, né? O profeta Samuel não deveria ser uma ótima referência aos seus filhos, né? Então os filhos do profeta, por inferência, seriam os melhores juízes, seriam profetas cheios de unção, cheios de autoridade, porque eles tinham exemplo, eles tinham modelo, tinham seu pai ali como exemplo, como modelo. Só que não foi assim, eles aceitaram subornos, perverteram o juízo, ou seja, eles se desviaram dos valores divinos. Mais uma vez, eles não colheram a bênção hereditária, eles escolheram maldição. O que nós depreendemos disso? Bênção e maldição depende aonde está o seu coração. É nisso que você deve focar. As suas escolhas determinam a sua colheita. Você é responsável pela sua jornada e você é responsável pelo seu livre-arbítrio, né? Se fizer o caminho da vida, se escolher a vida, viverá tu e tua descendência, é a vontade de Deus. Mas se a sua descendência não se espelhar no lado positivo seu, vai colher maldição, né? Então, bênção e maldição está onde está o seu coração, né? Está onde está o seu coração. Então, é importante trazer esse entendimento. Maldição hereditária não existe, não tem esteio bíblico para isso. Se alguém está te vendendo essa ideia, de duas uma, ou está fazendo com dolo, ou está fazendo realmente como profissional da fé, um mercador da fé, e eu sei da responsabilidade que eu tenho diante dele de te alertar, porque eu não posso brincar com Deus, eu sou alvo. Se eu brincar com Deus, no dia seguinte você pode ver Daniel caiu. Daniel caiu, porque se eu deixar de orar e vigiar, eu caio, eu sei disso.
A Bíblia diz que é aquele que está em pé que vigie para que não caia. Mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com a sua glória, com a autoridade que ele tinha, ele caiu quando deixou de vigiar. Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu quando deixou de vigiar. Por isso que a Bíblia diz vigiar e orar sem cessar. Eu sei da responsabilidade que eu tenho, não brinco de ser crente, que o diabo não brinca de ser diabo. Então, ou ele está fazendo com dolo, ou então ele foi ensinado assim. Tem que ponderar essa questão. Às vezes o seu líder ele foi ensinado assim, ele aprendeu assim, nunca ninguém ensinou para ele diferente, ou nunca ele realmente foi pesquisar na Bíblia. Puxa, o que ensinaram? Será que está certo? Será que está checando? Vou checar com as escrituras se o que estão me ensinando é verdade. Talvez ele só esteja reproduzindo algo que ele aprendeu errado. Né? E isso promove uma grande pandemia no nosso meio. Parece que o erro é mais fácil de ser absorvido. É mais fácil você aprender uma coisa errada que a coisa certa. Né? Então, busca o caminho da verdade, a verdade te liberta. E essa verdade que eu quero que venha libertar a sua vida, venha expandir seus horizontes, venha fortalecer a sua fé, venha realmente a levar a uma trilha de bênção, a uma trilha de vitória, a uma trilha de vida. Uma vida como Jesus prometeu para você e para mim. Uma vida plena, uma vida em abundância. Para você saber mais sobre essa verdade que liberta, vou sugerir que você entre no nosso canal do YouTube, venha, se aliste no nosso canal, se aliste nesse exército para receber mensagens, dê uma olhadinha em alguns vídeos ali, vou sugerir alguns para você. A verdade que querem te ocultar. Dá uma olhadinha nesse daí, você vai saber a verdade sobre dízimos, tá? Tem um estudo no meu site sobre dízimos também, um banner tem um texto sobre isso, e tem mais ou menos uns 10 vídeos de outros pregadores que falam exatamente a mesma coisa. Se liberta disso, viu? Vai conhecer a verdade. Veja também o segredo por detrás da cortina. Esse vídeo a gente está explicando a questão do apostolado. Apostolado tem nos nossos dias? Ou era só para a época de Jesus? Existe o apóstolo no século XXI? É uma pergunta que você vai ter a resposta nesse vídeo, o segredo por detrás da cortina. Um grito na noite. Presta atenção, está te preparado para o que vai acontecer? Tem coisa acontecendo já. O mistério dos acrósticos, ver a soberania de Deus, o mistério dos acrósticos. Protesto, a chama que queima a palha. Um desafio para você, é um desafio para a sua vida isso daí. Né? Controle de mente, vai entender como esses profissionais da fé controlam a mente das pessoas, têm usado de poder de persuasão e engano, e dê uma olhadinha também em profetas do Novo Testamento. Esses vídeos vão expandir seu conhecimento e tem mais de 200 vídeos no site. Dá uma olhadinha, dá uma estudada nesses vídeos, e eu espero que essa verdade entre no seu coração, ela cresça, floresça, você dê frutos para o reino de Deus e exale o perfume de Cristo por onde quer que você vá. Que Deus te abençoe e te guarde.